O inconsciente não é ignorância. São coisas diferentes, muitas vezes confundidas. A ignorância, ela é mais simples, muito mais simples. A ignorância é quando eu não sei uma coisa. E quando alguém me dá essa informação que eu não sei, eu vou gostar. Obrigado. O inconsciente é muito mais complexo. O inconsciente não tem nada de ignorância. Pelo contrário, ele é uma inteligência. Uma inteligência mais inteligente do que a gente. É uma inteligência superior à nossa capacidade de compreendê-la totalmente. O inconsciente ele é um orientador. Né? O conteúdo que se torna inconsciente por algum motivo que a gente precisa entender. Né? Para uma coisa deixar de ser inconsciente, tem uma chave que a gente precisa descobrir. Porque o inconsciente cumpre uma função. E se a gente vai tomar consciência e deixar de ser inconsciente, a gente precisa cumprir essa função de outra forma. O inconsciente não é um buraco profundo onde estão as nossas lembranças da infância, lá embaixo, escondidas, soterradas, e a gente precisa cavar e descobrir essas coisas. Não. O inconsciente está muito próximo. O inconsciente é algo que a gente está para saber a qualquer momento, inclusive porque a gente já sabe. Né? A gente tá para... Eu costumo usar a seguinte imagem para descrever o inconsciente. O inconsciente é um conhecimento que está aqui, ó, aqui atrás. E a gente está caminhando. Quando a gente tenta olhar para ele, achar ele, ele acompanha. Se eu tento achar ele, ele... Esse é um esconderijo muito hábil. Porque ele está muito próximo, mas a gente não consegue enxergar. A qualquer momento, você pode virar e encontrar. A qualquer momento, você pode virar e encontrar o seu inconsciente. Inclusive, ele fica dando bandeira. Ele fica dando dica. Olha, eu estou aqui. Olha, eu sou isso. O inconsciente é tão esperto, é tão dúbio, é tão paradoxal, porque ele quer se revelar e mantém a possibilidade de ficar escondido ao mesmo tempo. Por isso ele sempre aparece em metáforas, em formas indiretas, né? Num sonho, todo metafórico. Bem, o sonho pode significar aquilo, mas pode significar outra coisa, pode significar mil coisas. Né? No sonho eu parecia com aquela pessoa, mas não era muito bem. Era a minha rua, mas era meio diferente. Né? Vai tendo várias dicas no sonho, mas que a todo momento eu posso ou entender aquilo, ou não é nada disso. Em ato falho, né? Não, eu falei errado, eu não quis dizer isso, mas você disse isso. E se você for analisar o que você disse, tem algo muito importante ali que se revela. Né? O inconsciente ele se revela sempre metaforicamente, como uma obra de arte. A interpretação do inconsciente não pode ser assim, ó. É isso. Isso é para a ciência exata. A interpretação do inconsciente, ele é isso. Saquei isso, pode ser isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Cria um espectro de possibilidades. E todas são válidas para eu interpretar um sonho, por exemplo. Assim como para interpretar um ato falho. As pessoas têm a tendência vamos dizer um ato falho clássico. Eu falo o nome da outra pessoa amada para essa pessoa. Eu erro o nome por algum motivo. E assim, é muito assim pensar, ele está pensando naquela pessoa. Não. O inconsciente ele tem níveis, né? Níveis de entendimento. No primeiro nível você entende uma coisa. Se você der 2 voltas, você vai perceber que tem outra coisa. Que aquela pessoa, o jeito daquela pessoa que eu troquei o nome, da personalidade dela, tem alguma coisa que talvez eu esteja querendo dizer para essa pessoa que eu troquei o nome. Pode ser. Entende? Se a gente vai para uma análise rasa do inconsciente, a gente perde muito material. O inconsciente é uma inteligência mais inteligente do que a nossa, do que a nossa inteligência. Quer dizer, a gente tem que desenvolver uma inteligência para entender o inconsciente.
ele é tão inteligente, né? E, assim, o inconsciente surge desde o princípio como uma inteligência. Veja, há uma demanda na nossa criação, né? Na época que a gente está sendo criado, nas relações parentais, os conflitos que ali existem, né? E que a gente não vai dar conta, inclusive porque a gente é imaturo, a gente é uma criança e não tem como dar conta de tudo aquilo. Ao mesmo tempo, a gente mantém a imagem dos nossos pais de sabedoria com que eles se apresentam a princípio, né? Porque realmente eles sabem mais do mundo do que a gente. Mas a gente mantém essa imagem deles toda vez que a gente vai perceber, por exemplo, a fragilidade do meu pai, que a gente vai perceber que aquilo que minha mãe está falando, que ela diz que é o melhor para mim, eu não acho que é melhor para mim, olha, eu acho que é melhor para ela, mas eu não vou ter como elaborar tudo isso e nem. Então, dentro desse processo, muitas vezes, a gente bota a culpa na gente mesmo para manter a imagem deles, né? E se torna inconsciente disso tudo. Por quê? Porque eu preciso sobreviver. E a gente não mantém a imagem dos pais assim à toa, porque eles nos permitem, eles estão se responsabilizando por tudo, eles sabem o que é a vida, eles sabem como é que as coisas funcionam, eles sabem que hora que eu tenho que tomar banho, inclusive, né? Eles que sustentam a casa, que fazem a comida e tudo mais, e dizem para mim o que eu preciso fazer, se eu preciso tomar banho, que horas que eu tenho que ir para a escola, então, para eu poder viver no imaginário, tranquilamente. Até os 7 anos, principalmente no primeiro setênio, eu estou no lugar do imaginário. Eu estou construindo o meu entendimento de mundo através do meu imaginário. E eu posso voar porque eu tenho pais que estão com o pé no chão e que sabem mais do que eu. Então eu não tenho condição de ver e não vou poder ver. No segundo setênio também, devido aos conflitos amorosos, etc., eu também vou precisar desse sistema em que eu não vejo totalmente como meus pais são, até porque se eu ver alguma coisa, alguma discordância, se eu ver que eu não sou o ideal que eles pedem que eu seja, se eu ver uma série de coisas, eu não tenho como sair de casa e me sustentar fora da minha casa. Nem materialmente, nem emocionalmente. Eu dependo amorosamente dos meus pais. Então eu não tenho como sustentar isso. Então é melhor não saber, é uma espécie de alienação que o inconsciente é. Mas ele não joga fora o material que eu percebo. Eu percebo alguma coisa acerca dos meus pais. Só que eu não posso assumir aquilo nem para mim mesmo. Porque aquilo vai exigir providências. E providências que eu não posso tomar. Eu não posso caminhar. Eu estou caminhando no meu processo de autonomia. Percebe? O processo de autonomia da gente, ele é feito por várias partidas. A primeira é o parto. O próprio nome já diz. Né? Quando a gente se separa do 2 em 1 que é com a mãe. E é um grande, assim, a gente quase morre e nasce. Então, assim, é um grande passo. A gente começa a respirar, a gente ganha uma autonomia imensa comparado. A gente estava ali dentro do útero, só podia ficar ali, só ali a gente sobrevivia. Tá? Mas veja como, ao mesmo tempo, isso proporcionou a gente viver o que muitas pessoas falam que é o nirvana. Né? Que é esse lugar maravilhoso, né? Que muitas vezes a gente vai meditar e vai tentar voltar para isso, para esse lugar. Porque assim, quando o bebê nasce, ele já está percebendo o mundo em volta há meses, há pelo menos 3 meses. Então há 3 meses o olho está funcionando, o ouvido está ouvindo, o nariz está cheirando. Só que eu estou envolvido no líquido amniótico, eu só ouço sons opacos, né? Através que passam pela barriga, e só vejo luzes também opacas, né? E só sinto o cheiro das coisas que estão na substância do líquido amniótico, alguma coisa que a mãe passa um perfume, sei lá, alguma coisa dela que talvez eu sinta. E eu tô nesse lugar, percebendo isso, quieto, nem respirar eu preciso. O meu oxigênio vem pelo cordão umbilical. Então eu tô num êxtase, tô num nada a fazer, né? Num doce fanente, claro, só estou crescendo, multiplicando, engordando, isso é o que eu tenho que fazer. Então veja, eu poder estar ensimesmado ao máximo, porque alguém está cuidando de todo o meu sustento, oxigênio, tudo, tudo, come por mim, tudo mais. Com o parto, a gente perde essa condição, a gente passa a fazer força para respirar e a primeira respirada dói, né? É virgem o pulmão, né? Mas e a gente pensa que vai morrer,
Tá? A gente é invadido por uma série de estímulos que não tinha, visuais, auditivos. O nascimento é um... Tanto que diz que nesse momento a gente, todos nós temos a capacidade de psicotizar. Então nesse momento a gente psicotiza. É como uma hibernação desse sistema de percepção do mundo. Ele deixa de ver tudo que ele pode ver, tá? Mas a gente é uma tábula rasa, então a gente não cria nada. Não há nada para criar. Mas a gente sai dessa realidade e depois, ao longo dos 3 primeiros meses, a gente volta. Você veja que ao longo do segundo, terceiro mês, o bebê começa a acordar mais fácil, ele começa a ouvir melhor, parece que... E aí ele começa a olhar mais, aí ele foca a mãe pela primeira vez, ou o pai, ou quem tiver, ele começa a olhar. Ele já podia olhar antes de nascer, mas foi tanto estímulo que ele deu uma ausência e depois... Então veja, a gente faz isso quando nasce. É que sim, é uma capacidade da mente humana. A mente humana é tão complexa que ela é como uma hibernação, né? Nesses processos de partida, né, o primeiro parto, como a gente estava dizendo, o primeiro parto, eu ganho em autonomia, eu passo a poder respirar, eu posso ver minha mãe, aquele ser que eu só ouvia a voz dentro, né? Eu vou descobrir 1000 coisas, começo a ir para o mundo. O próximo momento de partida na nossa vida é o desmame. O desmame também, há um sofrimento, há uma dificuldade, a gente não quer, entra naquela crise, inclusive, né? Quando a criança começa... quando a criança, depois que ela mama, já há 9 meses ou há um tempo, e ela sente necessidade, algo nela sente necessidade de parar de mamar para dar o próximo passo de autonomia, ela não consegue dizer não para o seio. A criança sente necessidade de seguir no seu processo de autonomia, mas ela não consegue dizer não para o seio. Então ela entra num looping em que ela agride o seio, morde, machuca, e tira o seio dela e ela chora pra caramba, querendo o seio de volta. Dá o seio de volta, ela agride o seio. Ela tá nesse looping. É uma criança precisando de limite. Quem dá o limite, quem pode dar é a mãe. Não vai mamar e deu. E aí a criança vai chorar, lamentar, e a mãe precisa sustentar isso. E com isso ela vai aprender, né? Ela vai para um processo de autonomia. Então quando há o desmame, há uma dor de separação e tal, mas eu estou ganhando dente, eu estou podendo comer outros alimentos, eu estou podendo me virar já sem a minha mãe, mais de 3 horas, né? Tô aumentando meu processo de autonomia. Próximo passo, vai para a escola. Vai para a escola, as crianças choram, e pai, mãe, né? E como diz, depois de 1 minuto já estão brincando. Mas na hora é aquela coisa, ele ficou bem, né? Liga, né? Essa coisa difícil para a criança, difícil para... Mas abre um mundo. Outras amizades, outros desejos, além de ficar desejando, ser desejado pelo pai e pela mãe, que é o desejo do desejo, né? O desejo ao quadrado. Eu tenho esse desejo e tenho os outros. Mas esse desejo é tão intenso que os outros não têm nem chance, né? Porque os desejos sempre aparecem assim. Um se realiza, outro se frustra. Eles aparecem, né? Cada escolha nossa, a gente está escolhendo também renunciar a um desejo para realizar outro. Tudo não dá para ter, né? Então, assim, o desejo de ser desejado pelos pais, o desejo ao quadrado, o desejo do desejo, ele vai ganhar de todos. Então é duro. Mas na hora que eu sinto o corte disso daqui, né? Meus pais desejam outra coisa, eles desejam que eu vá na escola ficar longe deles, e que aí eu vou, encaro isso aqui, né? E aí isso se abre. Uma frustração, uma satisfação. O processo de autonomia. Eu suporto frustração para ir atrás das minhas satisfações. Eu suporto esse corte. E vai num processo, vai num processo de separações. Na adolescência, quando eu me sinto já mais autônomo, fisicamente falando, já tenho a carinha de gente, já fiquei grande e começo a sonhar com possibilidades. Emocionalmente, eu já conheço várias outras pessoas que me amam, que me compreendem de forma diferente dos meus pais, e isso vai me dando... E eu preciso me identificar, porque eu não sou nem os meus pais, eu sou diferente dos meus pais, e nem sou o filho ideal
que eles querem, né? O ideal deles sobre mim, que eu tentei ser, né? Na infância, na primeira infância, no primeiro, no segundo setênio, eu tento ser esse cara, né? Eu tento ser essa pessoa para ficar recebendo essa aprovação, ou eu tento, ou eu sou rebelde, né? Com relação a isso. Isso pode surgir principalmente na adolescência, mas eu sou rebelde, mas de alguma forma eu tô ligado, né? Quero ganhar atenção, né? Em algumas características eu sou rebelde, em outras eu me moldei. Mas estou muito ligado a eles. Então eu preciso ter um rompimento, dizer eu não sou vocês. Né? Eu sou eu. E vou cismar, vou firmar, e é importantíssimo. É um outro processo de separação. Né? Que também é dolorido. Aí vai havendo uma inversão. Aí já começa a ser mais dolorido para os pais. E a partir daí a gente precisa assumir esse processo de separação. Veja, aquilo que eu falei do desmame, que a criança entra num looping, né? Ela precisa se afastar do seio, mas ela mesma não tem força para isso. Alguém precisa fazer isso. Porque ela agride o seio e quer o seio e agride o seio, e quanto mais chora, como a criança também que vai para a escola, né? Não quero, não quero, né? A mãe que precisa, a mãe, o pai precisa dizer, não, você precisa ir. A mãe precisa dizer, chega de mamar. É difícil, a mãe. Para algumas, né? Para outras não. Algumas não se agradam de mamar, dói e tal. Mas eu já tive uma professora no curso de psicologia que foi muito legal, que ela falou assim, meu filho com 9 meses começou com o negócio de querer parar de mamar e eu entrei em crise, eu falei, vem cá, que eu não tô pronta para desmamar. Né? E levou mais até um ano e meio. Ela, né? Mas em algum momento ela precisa assumir isso. Assim como tá, depois vem o tirar da cama, né? Vai dormir no seu quarto, outro ponto de separação. A gente está falando desses pontos de separação. Esses primeiros precisam ser dados pelos pais, são os limites, né? Importantíssimo para estruturar a criança. A partir da adolescência começa a vir as separações que a própria criança, agora um adolescente, vai ele mesmo assumir. Quanto mais adulto a gente vai se tornando, mais a gente precisa assumir essas separações. E futuramente, quando a gente está num processo de terapia, e um processo de terapia não precisa ser, nem sempre precisa ser com o terapeuta. O processo de terapia é uma coisa que é essa conversa comigo mesmo. Desde que eu consiga ser meu amigo, desde que eu consiga compreender e me dar boas dicas sobre esse mistério que há sobre mim mesmo, porque ninguém tem obrigação de saber exatamente. Todo mundo tem um mistério sobre si mesmo. Mas você é a maior autoridade para dizer sobre você. Mesmo que uma parte disso você não saiba. Então, se o outro está dizendo coisas sobre você, você vai aceitar ou não, vai filtrar, né? O retorno do outro sobre mim tem uma informação importante para mim que quero me conhecer. Mas às vezes ele é uma pepita que está envolta numa bola de barro. A gente precisa limpar essa bola de barro, que é as projeções da pessoa, né? É muita coisa que ela fala pra mim, ela tá falando pra ela mesma. Serve pra mim, mas serve pra ela. Por isso ela grita, né? Às vezes ela grita pra ver se ela mesma ouve, né? O que ela tá dizendo. Então são as projeções, são as expectativas da pessoa sobre mim, né? Os ideais que ela criou de mim. Então, se eu sou filho, os ideais de filho dessa pessoa, né? Do meu pai, da minha mãe. Se eu sou marido, os ideais dessa mulher que precisa limpar. Né? As transferências, quer dizer, a história de vida da pessoa, ela transfere. Aquilo edita a realidade, né? Para levantar os fantasmas antigos dela, me coloca em papéis e tudo isso ela está dizendo sobre mim. Ah, você tem que ser assim, você faz isso, você... Olha, serve. Se eu conseguir limpar tudo isso, lá dentro tem uma coisa muito importante para mim. Mas nesse momento, para eu não pegar isso, entende? Essa bola de barro, engolir com barro e tudo, e me trazer azia, entende? Ou tomar essa bola de barro, entende? Eu preciso promover uma separação. Ou seja, eu preciso entender que essa pessoa tá falando pra mim, mas não totalmente pra mim. Ela tá projetando coisas dela. Eu preciso editar. Eu preciso promover uma separação de uma figura que eu criei e que está associada aos pais, essa separação parental, né, que a gente vem falando, está associada aos pais, porque os pais, no princípio, se criou uma imagem, muitos pais fazem isso, quer dizer, a imensa maioria de mãe e pai faz isso, né? Alguém que
olha para mim, presta atenção em mim, sabe de mim mais do que eu, sabe o que eu preciso fazer, e basta eu perguntar que eles me dizem.